Então abre aí no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos estar fazendo uma breve meditação nesse texto. E eu já ministrei, a pastora Mona também já ministrou esse texto em outros momentos, de outra maneira, usando uma outra temática. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Se tiver alguma distração aí na sua casa, peça a alguém com carinho para que fique mais quieto, então, e tira toda a distração, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é vida, ela nos traz vida em nosso espírito, ela nos alimenta, nos redireciona. Então, se prepare para receber esta palavra, amém? No livro de Isaías, capítulo 6, o texto de 1 até o 8, versículo de 1 a 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, gente? Palavra linda, profeta Isaías, profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, e um profeta muito messiânico, profeta que falou mais sobre o Messias do que qualquer outro profeta de qualquer outro livro da Bíblia. E aqui então nós temos uma história muito linda. Na verdade, querido, aqui é um diário. É como se Deus, o Espírito Santo, permitiu que Isaías relatasse aqui uma experiência pessoal que estava no seu diário pessoal. Ele compartilha agora o seu diário pessoal. Queridos, ele compartilha de algo muito forte, uma experiência dele, vivida por ele. E ele está agora compartilhando conosco. Você acabou de ler junto comigo esse diário de um profeta que escreveu esse texto aqui, esse livro, há mais de 2.700 anos. Imagina só, que coisa forte. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Todos nós, a partir desse ano, todos nós teremos também algo para contar. Todos nós escreveremos, seja no nosso diário, estará em nossa mente, em nosso ser, na nossa história. E que muitos de nós contaremos dos nossos filhos e netos e bisnetos sobre este ano. Esse ano vai ficar marcado, está registrado. E eu quero deixar algo bom desse ano. Eu quero viver algo no meio dessa situação que estamos vivendo, que seja melhor. E que eu possa sair desse tempo, e você também, nós como igreja, melhores do que nós estamos agora. Então é sobre isso que eu quero falar para você. Pastor, você vai falar de crise? De novo? Eu tenho visto várias lives, vários pregadores, inclusive alguns renomados, conhecidos nacionalmente e internacionalmente, querido. Palavras boas, top, de alto nível. Então quem sou eu aqui? Um pastor tão simples, pastoreando uma igreja linda e maravilhosa como a nossa, mas eu quero compartilhar com você algo que veio do céu, porque a palavra, quando ela chega até nós, já não é mais o pastor que tem renome internacional, conhecido ou não conhecido, é a palavra. Então preste atenção, porque é a palavra. E eu vou falar de crise, mas eu quero falar para você, talvez algo que você não tenha ainda escutado, talvez você não tenha ainda visto ninguém falar desta maneira. Então eu quero deixar para você que você possa anotar se você quiser e deixar aí registrado. Então, queridos, eu quero falar sobre crise, mas os elementos de uma crise. O que o profeta Isaías viveu foi uma crise. O texto é muito claro, ele registra em seu diário dizendo: no ano em que morreu. Ou seja, o ano de perda,
um ano difícil, um ano que deixou marcas nele, um ano em que ele experimentou algo sobrenatural. Então esse ano ficou registrado, e como eu disse, esse ano para todos nós também ficará registrado. Agora, quais são os elementos de uma crise? Eu descobri aqui nesse texto esses elementos. Elementos de uma crise na visão bíblica, na visão daqueles que têm mais do que apenas a crise, valorizar apenas aquele momento em si, mas aqueles que olham além da crise. Eu quero falar para você os elementos da crise. Primeiro elemento da crise é que toda crise, querido, toda crise tem perda. Isso mesmo. É óbvio, pastor? É óbvio, pastor, sim, calma, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Toda crise, toda dificuldade, toda luta, ela tem perda. Aqui diz o livro de Isaías, ele contando que ele perdeu. Foi um ano de perda. Mas perdeu o quê? A grande questão, querido, não é perder. Porque perder é algo que está inerente à raça humana, à natureza humana, pecaminosa, caída, adâmica. Todos nós perderemos. Vez ou outra, algo, alguém, perderemos. O Senhor nunca nos enganou sobre isso. Ele sempre nos alertou de que no mundo nós passaríamos por dificuldades, situações difíceis, aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele nos estaria conosco, Ele nos fortaleceria. A questão não é só perder, mas o que perder. Sabe o que eu vejo atualmente nesta crise que estamos passando? É que Deus permitiu não só que perdêssemos, mas que perdêssemos as delícias dos nossos olhos. Não é só perder. Aqui diz o texto que quando Isaías perdeu, ele diz o que perdeu. Ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe quem que era o rei Uzias para ele? Era um parente amado, eles eram parentes, eles eram amigos. Havia uma cordialidade entre o rei Uzias e o profeta, coisas que às vezes não aconteciam muito com os reis e profetas. Esse profeta e esse rei eram amigos. Então ele está relatando algo que foi muito difícil para ele. Foi no ano em que ele perdeu um amigo, um parente. Sabe, o problema da perda não é só perder, mas é perder aquilo que é o foco do nosso amor. Aquilo que é objeto do nosso amor. Aquilo que faz parte das nossas delícias. Sabe o que eu mais vi agora acontecendo nesses dias? É que todos nós, sem distinção, rico, pobre, negro, branco, primeiro mundo, terceiro mundo, de qualquer tipo de credo, não importa, todos nós perdemos e perdemos nossas delícias. Sabe, eu fico pensando, ontem à noite eu passei de noite sozinho andando pela passarela e vendo aquele cenário tudo parado, tudo escuro, tudo frio, sem vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, a delícia dos olhos de muita gente que gostariam de estar ali à noite. A praia vazia, quantas pessoas gostariam de estar desfrutando de uma praia agora, em um resort, em uma viagem internacional. Cada um tem a sua delícia. Cada um tem aquilo que é o foco de seu amor. Sabe, queridos, nesse momento de crise, o Senhor nos permite perder. E digo para vocês uma coisa, com muito carinho e põe amor em minhas palavras. Muito daquilo que estamos perdendo, muito daquilo que iremos sofrer como perda, Deus está permitindo para que podemos redirecionar o foco do nosso amor, o objeto do nosso amor. Queridos, a perda ela é necessária, mas por exemplo, quando Ezequiel, no capítulo 24, versículo 15, o Senhor diz que o Senhor ia tirar dele a menina dos seus olhos, a delícia da sua vida. E no caso de Ezequiel, querido, no caso dele foi a própria esposa dele. Olha que coisa difícil, gente. Como entender uma coisa dessa, querido? Você fala, pastor, mas que palavra dura no momento desse, pastor. Não, eu quero te fazer entender, querido, os elementos de uma crise, porque no final tem palavra boa sim, tudo faz parte. Eu não posso pregar apenas um lado para você, eu tenho que falar para você toda a verdade. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: toda crise tem perda, e em geral são perdas que são objetos do nosso amor. É lá que o Senhor toca. Ele vai tocar no profundo, Ele vai permitir que seja tocado no profundo de nós, a nossa liberdade de ir, de vir, as condições nossas mais tranquilas de financeira e tantas coisas que eu poderia citar aqui que você está vivendo aí. Segundo elemento, querido, dentro da crise é a visão.
Toda crise nos leva ou a enxergar ou a ter visão. Eu quero te ajudar a não só enxergar o que está acontecendo, não só ficar olhando aquilo que é natural, político, financeiro, econômico, social, doença, o vírus. Não, faça mais do que enxergar. Não enxergue apenas uma crise, tenha uma visão. A visão é aquilo que vai além do seu olhar. Queridos, é muito importante ter uma visão. Aqui diz o texto que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Isaías teve uma visão em meio a um ano difícil, em meio à crise. Isaías teve uma visão. E foi uma visão tridimensional. Foi uma visão de altura, uma visão de profundidade para si mesmo, uma visão de largura. Ele viu. Queridos, precisamos de ter uma visão. Agora eu te pergunto, que visão? Em meio a uma crise dessas que nós estamos vivendo, em meio a uma situação desconcertante, difícil, que visão? Eu digo para você, uma visão teocrática, uma visão de Deus, de seu governo, uma visão sobrenatural, uma visão do alto. Esse momento de crise é o momento de nós vermos, sabe o quê? O trono de Deus. Nós estamos olhando para os nossos governos, estamos olhando para o que a China pode ter feito, e o que o outro pode ter feito, e isto ou aquilo. Precisamos saber, precisamos estudar, podemos averiguar, mas nós não podemos nos prender a esse tipo de visão, ficar enxergando essas coisas. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o alto e olharmos que acima de tudo isso há um trono, e ele está ocupado. Há um trono, e tem alguém sentado. Isaías viu alguém sentado, e sabe quando alguém se senta no trono? Está dizendo o seguinte: eu tenho poder, eu tenho governo. Toda vez que alguém está sentado no trono, querido, é porque as coisas estão sob o seu controle. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus governa sobre todo o universo. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Aconteça o que acontecer com você, comigo, conosco, com todos nós nesse país ou no mundo, Deus não mudou. Ele não teve nenhuma sombra de variação, de mudança. Ele não perdeu nada e nem lhe acrescentou nada. Ele é e sempre foi e será o mesmo. É tempo de você ter uma visão da teocracia, do governo de Deus. Aqui Isaías viu anjos, Isaías viu a glória de Deus, Isaías teve uma visão de altura. Tempos de crise é uma grande oportunidade para nós termos esse tipo de visão. Eu convido a você, querido, comece a olhar mais para essa realidade. Uma visão de santidade. É tempo de nos santificarmos, é tempo de acertarmos as coisas, de deixarmos Deus colocar a nossa vida no eixo, no lugar. Isaías viu uma visão de santidade. Os anjos falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu creio que todas as nações da terra, todos os povos estão tendo essa oportunidade de entender agora que nós não somos nada mesmo. Sabe o que eu fico pensando em uma crise, querido? Que a crise revela a nossa insignificância, a crise revela a nossa dependência, a crise revela a nossa pequenez, ela revela o quão frágeis somos, quão pequenos somos. A crise só traz à tona a realidade humana, a nossa humanidade. Somos seres humanos, mortais, dependentes. Mas ao mesmo tempo, se você tiver a visão correta, ela vai te levar para um Deus grande, transcendente, poderoso, maravilhoso, que está no controle de tudo e de todos. Deus não perdeu o controle das nações. Deus não perdeu o controle de nada. Uma outra verdade, um outro elemento. Olha que eu já disse para você, o primeiro elemento que é perda, o segundo é a visão. Agora o terceiro elemento de uma crise: graça. Amém, gente? Graça. Amém. Graça. Olha que coisa linda. Toda vez que nós estamos em crise, ou vivemos em crise, uma situação, um ano difícil. Desculpa que me perdoe, eu vou tomar uma água aqui, tá bom? Amém. Toda vez, querido, toda vez há uma coisa linda, extraordinária acontece quando estamos vivendo em crise. É a graça.
a manifestação da graça. A graça se manifesta em meio à dor. A graça se manifesta em meio à perda. Eu poderia citar vários textos aqui para você. Imagina quantos textos bíblicos, como por exemplo Paulo, quando estava sofrendo uma situação difícil, ele orou, ele insistiu, ele falou com o Senhor 3 vezes, e o Senhor disse para ele: a minha graça, Paulo, te basta. Eu quero dizer para você, querido, que a graça é suficiente para você. Há um favor imerecido para você. Sabe, pastor, onde o senhor achou isso aqui? Está aqui, querido. Quando Isaías teve uma visão de si mesmo, ele se achou tão pequeno, tão impuro. Em meio à crise ele se sentiu tão pecador. E aí a palavra diz o texto, que um dos anjos voou para ele, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a boca dele e falou com ele assim: isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Sabe o que é lindo nisso tudo? É que tem perdão para você. É que tem perdão para nós. Se nós entendemos isso, essa crise vai trazer algo lindo, extraordinário. Vai ter muito pecador perdoado no meio de tudo isso. Vai ter muita gente salva no meio de tudo isso. Vai ter muita gente tendo a visão do trono de Deus e de sua graça. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A graça está se manifestando agora. Se aproprie em meio à crise da graça do Senhor. A graça vai te ajudar a passar por esses dias difíceis, meu irmão. A graça vai te fortalecer quando você pensar que não tem mais jeito, que acabou o dinheiro, que não tem como pagar aquilo ou isto. Irmãos, eu estava com a agenda preparada para maio, durante todo o mês inteirinho, eu ia estar de férias. Havia programado isso com a diretoria da nossa igreja, Filadélfia. Havia me programado tudo já feito. Os pastores das igrejas, ia para Brasília, ia para Rio de Janeiro, ia para o Espírito Santo, tudo preparado. Querido, acabou. Não tem como fazer isso agora. Vamos ter que remanejar, remarcar as datas. Todas as coisas estão programadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada do que eu programei, do que você programou, daquilo que você preparou aí particularmente na sua vida, vai impedir o propósito de Deus de se cumprir em sua vida. É apenas um tempo, é um momento. A crise não dura eternamente. No caso aqui de Isaías, foi no ano em que morreu o rei. No ano, olha, neste ano. Mas eu declaro em nome de Jesus, a crise vai passar. E quando passar, você vai relatar no seu diário as maravilhas que o Senhor fez na sua vida, como Ele permitiu você perder o que precisava perder muitas vezes. Talvez a nossa autoconfiança exagerada, talvez a nossa soberba. Quanta gente agora está perdendo as suas delícias, coisas que nunca imaginaria que estaria perdendo. Talvez um jantar num lugar elegante que não pode fazer. Tem dinheiro, mas não pode ir. Deus está tratando, Ele permitiu, Ele está agindo. Amém, queridos? Quarto elemento, recomeço. Coisa linda. Sabe o que é maravilhoso? O que é lindo é que toda crise nos leva a um lugar, de novos começos. Preste atenção nisso. Toda crise, e esta que nós estamos vivendo principalmente, irá nos levar a novos começos. Você viverá novos começos, meu irmão. Creia nisso. Siga nessa direção, vá por esse caminho aqui, vá deixando o Senhor tratar com você, polir você, e eu tenho certeza que nós viveremos novos começos. Olha só Isaías, o ano em que ele perdeu o rei, um ano difícil, mas ele foi perdoado, teve uma visão extraordinária da graça, do trono, do governo do Senhor. O seu pecado foi perdoado, e agora ele estava para viver novos começos em sua vida. O Senhor fala: a quem vamos enviar? Quem vai fazer a obra? E ele diz: pode me enviar. Eu vou, sou eu. Querido, eu quero dizer para você que você viverá novos começos. Há recomeço. Toda crise tem recomeço. Toda crise. Pode ver. Estude a palavra e você verá as histórias bíblicas, das quais eu não vou poder citar aqui agora por causa do tempo. Mas olhe a graça se manifestando, o recomeço na vida de tantas pessoas, tantas histórias lindas. É tempo para você, mais um pouquinho,
e você e eu iremos recomeçar. Amém, gente? Iremos recomeçar. Recomeçar. E para terminar, toda crise, olha que extraordinário isso aqui. Tá aparecendo o Felipe aqui? Não. O Felipe está do meu lado aqui, viu, pessoal? Tem uma equipe aqui trabalhando, né, nos ajudando. Mas Felipe vai tocar daqui a pouquinho um louvor ali. E nós vamos então ruminar esta palavra. Sabe por quê? Olha que coisa espetacular, gente. Olha que coisa linda. Esta crise vai nos levar à multiplicação, gente. Pastor, como é que é isso? Lembre, quando os discípulos ficaram numa crise sem saber o que ia acontecer, porque havia uma multidão ouvindo Jesus, e Jesus falou, dá para eles de comer, e eles falaram, como? É muita gente, vamos despedi-los. E Jesus falou, não, eles podem morrer ou passar mal no caminho, é longa a estrada, muitos estavam distantes de suas casas. E então chega o quê? Diante de uma crise, pãozinho e peixinho, na mão de um garotinho. E daquilo ali, daquela crise, houve o quê? Multiplicação. Quer viver o extraordinário? Quer viver o sobrenatural? Quer viver um milagre? Tá bom, a época que estamos vivendo é uma época boa para vivermos isso. Porque agora, que tendo a visão correta, tendo o entendimento correto desses dias, nós iremos viver a multiplicação, o sobrenatural. Amém. Deus é poderoso para isso, querido. Não é o fim, é apenas um novo começo. Não é eterno, é um tempo. Deus está agindo, Ele está no trono, Ele governa. Aleluia. E se você já entregou a sua vida para Jesus, se Ele é o seu Senhor e Salvador, isto está mais claro para você. Mas se você ainda não fez isso, querido, se você ainda não se decidiu, quem sabe ouvindo esta mensagem, quem sabe você entendendo o que estou falando aqui e caiu ao seu coração, nós queremos te ajudar. Se você quiser, pode falar conosco. A nossa igreja fica aqui em Porto Seguro, bairro Fontana, Igreja Batista Filadélfia. E se quiser falar conosco, podemos depois falar com você por meio de telefone, podemos conversar com você e orar por você. Entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele ser o seu Senhor e Salvador. E você verá que nesta multiplicação, você sairá dela. Nesta crise, você sairá dela multiplicado. Deus vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Queridos de Filadélfia, líderes aliançados, é tempo de termos a visão correta. É tempo de avaliarmos os elementos da crise e não nos perdermos na crise. É tempo de nós andarmos por cima dela. Você viverá isso. Eu tenho certeza em nome de Jesus. E eu quero orar por todos vocês. Os elementos da crise. Anote então aí, só revendo aqui. Perda, visão, graça, recomeço, ressignificar, né? Novos começos. E o último, multiplicação. Amém? O Senhor tem multiplicação para cada um de nós.